do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, estamos dando início ao nosso estudo para a liderança da Escola Bíblica Dominical, estudo esse realizado pela coordenação geral da EBD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande. E hoje nós estaremos tratando, como continuidade das lições bíblicas da CPAD, estamos tratando no primeiro trimestre de 2023 o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estaremos comentando hoje especificamente a lição de número 8, que tem por título O Avivamento Espiritual no Mundo. E para colaborar com esses comentários, temos a honra de estar conosco aqui, contribuindo os nossos irmãos coordenadores de EBD, o evangelista Tiago Rosas e o presbítero Tiago Gomes. A paz do Senhor, evangelista Tiago Rosas. Paz do Senhor Jesus, irmão Jailson, paz do Senhor Jesus a cada irmão e irmã que de casa agora se sintoniza, se conecta no canal da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande para estudar a lição 8 da revista de adultos da editora CPAD, com certeza será uma bênção. Muito bem. Também está conosco, como já falei, o coordenador de EBD da área 7, o nosso irmão presbítero Tiago Gomes. A paz do Senhor, presbítero Tiago Gomes. A paz do Senhor, presbítero Jailson, a paz do Senhor, evangelista Tiago Rosas. A paz do Senhor, amados ouvintes que vão acompanhar esse estudo. Espero que vocês sejam edificados e aprendam junto conosco esta maravilhosa lição de número 8. Muito bem, nessa lição nós falaremos acerca de avivamentos. O autor da lição cita avivamentos operados pelo Espírito Santo e que produziram impactos no mundo inteiro. Tomaremos como base dois textos bastante conhecidos e ora estudados no trimestre passado, do livro de Ezequiel, que é o capítulo 37 e o capítulo 47, respectivamente, com o título A Visão do Vale de Ossos Secos e a Visão da Torrente de Águas Purificadoras. Então, a partir destas gloriosas visões, nós vamos ver como Deus tem avivado o seu povo ao longo da história. O nosso textuário, eu vou pedir para o evangelista Tiago ler, Tiago Rosas, está em Ezequiel capítulo 47, o verso 5. Nos diz assim: E mediu mais mil côvados, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém. Antes de nós continuarmos o estudo, eu vou pedir também para o presbítero Tiago Gomes levantar a voz em oração, pedindo a Deus a direção e graça nesse estudo. Amém. Oremos. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, em cuja a presença nós estamos, Sim, meu Deus. Queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, agradecer por esse momento tão sublime que o Senhor nos concede, Pai. Queremos pedir auxílio ao teu Santo Espírito para que utilize de cada um de nós como teu instrumento e abra nossa mente para que possamos compreender aquilo que for falado, Pai. Abençoe a cada um de nós, a todos que vão assistir, ouvir esse estudo, Pai. E que tudo que venhamos a fazer seja feito para a glória do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Evangelista Tiago Rosas, tomando como base o contexto ali de Ezequiel, e como já falei, nós já tínhamos estudado em trimestre passado, mas agora nós vamos ver esse contexto de desobediência, esse contexto de caos, mas também o contexto de restauração. Então a minha pergunta seria, que lições para a igreja da atualidade podemos extrair daquele caos, daquela restauração espiritual e nacional que se encontrava em Israel no período do profeta Ezequiel? Muito bem, irmão Jailson. No primeiro tópico da nossa lição, o comentarista pastor Linaldo Renovato nos leva a um contexto que, como você muito bem pontuou, já estudamos no trimestre passado. Estudamos o livro do profeta Ezequiel e demos bastante destaque naquele trimestre aos capítulos 37, que é a visão do Vale de Ossos Secos, e ao capítulo 47, que é a continuação de uma visão que inicia no capítulo 42 e vai até o final do livro, a visão de um rio de águas vivas que corria da porta do templo em Jerusalém e se estendia até o Mar Morto, levando vida por onde passava, árvores, vida animal, vida vegetal e também vida ao próprio Mar Morto. Naquela ocasião, nós explicamos que ambas as visões dizem respeito à restauração da nação de Israel, que no contexto do profeta Ezequiel se encontrava sob dominação estrangeira. O próprio Ezequiel viveu o cativeiro babilônico, ele foi deportado para a Babilônia e Jerusalém, em sua época, foi reduzida aos escombros, às cinzas. O próprio templo,
onde Ezequiel certamente esperava oficiar como sacerdote, foi destruído. O muro de Jerusalém foi derrubado, milhares de judeus foram mortos. Então, de fato, a palavra que você usou, caos, é uma palavra muito apropriada para descrever esse cenário que Israel se encontrava no contexto de Ezequiel, ou no contexto da dominação estrangeira, conforme as visões do Vale de Ossos Secos e a visão do rio, que trará vida, que diz respeito a uma restauração vindoura, assim também como a restauração do exército. Qual é a grande lição que ambas as visões, ainda não cumpridas totalmente, podem trazer não só para Israel, mas também para nós? Afinal de contas, Paulo disse que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ainda que os teólogos dispensacionalistas, como vimos no trimestre passado, entendam que essas visões dizem respeito ao contexto de Israel e têm um cumprimento, inclusive até literal, no sentido do rio, que sairá literalmente de um templo reconstruído em Jerusalém, mas há aplicações para nós. E a grande aplicação que eu posso resumir é: Deus está sempre disposto a trazer vida aos mortos, a trazer restauração, a trazer renovação espiritual. Não há pecado que Ele não perdoe, não há oprimido que Ele não liberte, não há vida destruída que Ele não reconstrua, não há ovelha desgarrada que Ele não possa recuperar. O povo de Deus que se voltar para Ele, arrependido, contrito, clamando por sua graça e misericórdia, como Ele, através do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, clama o povo a fazer, Deus estará sempre disposto a restaurar a sorte desse povo. E Ele é poderoso para fazê-lo. Isso serve tanto para Israel, quanto para nós hoje, que também vivemos o nosso contexto de dificuldade e que também almejamos por uma restauração, por uma renovação espiritual. Sim, Deus pode, sim, Deus quer, agora cabe a nós buscarmos isso. Amém. Que mensagem maravilhosa que a lição nos traz. E presbítero Tiago Gomes, já tratando agora do capítulo 37 de Ezequiel, a visão do Vale de Ossos Secos, ali nós vimos, também estudando recentemente, que há um apontamento para o renascimento de Israel como nação. E vimos que houve um cumprimento, claro, parcial da promessa no ano de 1948, quando Israel foi conhecido como Estado soberano. Então, mas como parte da restauração, se nós lermos um capítulo anterior, que é o capítulo 36, há uma promessa de Deus de dar-lhes um coração novo, um espírito novo e derramar-lhes o Espírito Santo. Essa promessa se direcionava a Israel. E a minha pergunta, também fazendo ali um paralelo com Joel 2,28, seria esta promessa semelhante à de Joel 2,28, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, incluindo também Israel? Sim, sim, sim. Essa promessa, embora Ezequiel profetize e a promessa seja específica para Israel, no entanto, pelo fato da promessa de Joel ser para o mundo todo, a de Ezequiel logo está contida na de Joel. Nós sabemos que a de Ezequiel, como você bem falou, foi cumprida em parte, né? Israel foi restaurado politicamente, financeiramente, e agora falta a restauração espiritual de Israel. E isso se cumprirá em um tempo vindouro, e com esse cumprimento, consequentemente, virá o avivamento espiritual para Israel. Esse avivamento que nós já vivemos hoje, né? O mundo já vive hoje. Não quer dizer que um israelita não possa viver, né? Ele pode viver hoje o avivamento, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e buscando o batismo com o Espírito Santo, como nós buscamos. Amém. Evangelista Tiago Rosa, já pegando agora, passando para o segundo texto, que é o contexto ali da visão de Ezequiel do rio vivificante, que saía do templo, lá de Ezequiel 47, além do aspecto escatológico daquela visão, podemos enxergar também uma aplicação espiritual, né? Na sua concepção, que possíveis aplicações podemos extrair daquela visão, também hoje trazendo sempre, como é o papel da escola dominical, para os nossos dias, para a igreja? Aliás, teria Cristo se referido a Ezequiel 47 quando afirmou no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, no versículo 38 e 39, permita-me ler, que diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Cristo estaria se referindo a esse texto de Ezequiel 47? É curioso observar, irmão Jailson, irmão Tiago, demais irmãos professores que nos acompanham de casa,
que os contextos de Ezequiel 37 e 47 evocam a figura do vento, porque Ezequiel chama, né, vento do Espírito, sopra, inclusive tem um belíssimo hino da irmã Aline Barros aproveitando esse contexto. Então a imagem do vento está muito presente ali em Ezequiel 37, e a imagem da água, indubitavelmente, muito presente, água abundante, inclusive, muito presente no capítulo 47. E nós sabemos que vento e água são duas imagens que remetem à pessoa do Espírito Santo e à sua obra maravilhosa. Aliás, no dia de Pentecoste, ouviu-se um som como de um vento veemente. Jesus, conversando com Nicodemos, João capítulo 3, episódio de todos nós muito conhecido, ele disse que é necessário nascer da água e do Espírito. Todos nós sabemos que o texto grego usa a mesma palavra para se referir a vento e espírito, né? E olhe, Jesus está dizendo da água e do Espírito. E nesse mesmo contexto, ele explicitamente diz, o vento sopra onde quer. E nós sabemos que também é uma referência ao Espírito. Estou fazendo essas correlações só para mostrar que vento e Espírito, lá em Ezequiel, que é o contexto do capítulo 1, do primeiro tópico da lição, e que é o contexto usado no texto bíblico, indubitavelmente se associam à pessoa, à obra, ao movimento, né? Porque vento fala de movimento, rio é também água em movimento, não estamos falando de uma poça d'água, não estamos falando de um açude, de um barreiro, não é nem mesmo de um oceano, estamos falando de um rio, ou seja, águas correntes. Tudo isso aponta para o Espírito Santo em ação, em atividade, em movimento. Inegavelmente, essas imagens também dizem respeito à obra do Espírito Santo hoje, na igreja. E sim, eu estou de acordo, professor Jailson, que as palavras de Cristo, lá em Jerusalém, dizendo, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ser. Sabe o que é interessante? Não há nenhuma passagem das Escrituras, Jesus está se referindo ao Antigo Testamento, não há nenhuma passagem do Antigo Testamento que diga explicitamente assim, quem crê no Messias terá rios de águas vivas correndo no seu interior. Não há. Né? Os próprios comentaristas bíblicos, exegetas, sabem disso. Qualquer professor habilidoso, curioso, pode fazer essa consulta. Então, que passagem é essa que Jesus está dizendo? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ora, creio eu que Jesus ele pode, ao mesmo tempo, estar resumindo várias passagens do Antigo Testamento, seja Joel, que fala do derramar do Espírito, seja Isaías, que fala também do derramar do Espírito, seja Ezequiel, que fala, mas eu creio, Jailson, que há uma referência direta, sim, a Ezequiel 47. Esse rio de águas vivas, ainda que os nossos irmãos dispensacionalistas, como vimos no trimestre passado, entendam ter um cumprimento, uma referência objetiva e literal no milênio, creio que já há uma referência agora, simbólica e espiritual, se referindo ao Espírito Santo, que já corre como o rio de águas vivas do interior de todos aqueles que creem em Cristo, gerando vida, gerando poder e distribuindo dons espirituais. Excelente. Eu também consigo enxergar essa relação, né, do texto de Ezequiel 47, quando Cristo fala exatamente desse rio de água viva. E achei muito interessante essa sua observação em relação ao rio não ser água parada, como lago, como açude, mas ser água em movimento. Excelente. Já partindo para o tópico 2, presbítero Tiago Gomes, e no tópico 2 o autor da lição, ele cita alguns grandes avivamentos ocorridos ali na Europa. Mas antes desses avivamentos, ali naquele velho continente, ocorre a famosa e importante reforma protestante, que visava o retorno às Escrituras, com o famoso sola Escritura, que é a Bíblia como única regra de fé e prática inspirada, capaz de guiar o fiel à vontade de Deus. Na sua concepção, na sua opinião, a reforma protestante, que apesar de não ter sido citada pelo autor, mas se enquadraria também como um verdadeiro avivamento espiritual para a igreja cristã? Não só como um verdadeiro, como um dos mais importantes da história. Sem a reforma, acredito eu, os outros avivamentos não existiriam, porque tudo começou na reforma, né? Quando a igreja ela decide voltar para as Escrituras, né? Deixa todo as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos e decide voltar para a Escritura. E nós sabemos que sem a reforma protestante as demais reformas não existiriam. Então não só é tão importante como não só foi uma grande reforma, como uma das mais importantes
ao longo da história. Se me permite, professor Jair, eu gostaria de pontuar que a Reforma Protestante destacou doutrinas essenciais da fé cristã. A justificação pela fé, a graça de Deus dispensada a todos os homens para a sua salvação, o retorno às Escrituras. Ora, nós temos dito desde o início do trimestre que não há avivamento onde não há exposição fiel das Escrituras. A palavra de Deus é que promove o avivamento. E a Reforma Protestante popularizou o acesso à Bíblia. Num período em que as Bíblias estavam traduzidas apenas em latim e só podiam ser lidas pelos catedráticos católicos. Literalmente, as Bíblias estavam, dizem os historiadores, traduzidas apenas em latim e acorrentadas aos púlpitos das catedrais católicas. O povão não tinha acesso. Aí vem Lutero, na Alemanha, século XVI, rompe com os velhos paradigmas romanos, traduz a Bíblia para a linguagem do povo, o que foi um escândalo na época, mas deu ao povo acesso ao livro de Deus. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Indubitavelmente, a Reforma Protestante é, depois de Pentecostes e antes do movimento pentecostal moderno, o maior avivamento na história do cristianismo. Muito bem. E de fato nós vemos aí que infelizmente algumas pessoas acham e fazem a leitura de que avivamento é apenas quando há curas e milagres, que é importante, línguas estranhas, ou línguas estranhas, mas que maior avivamento não seria esse de retorno às Escrituras? É um grande avivamento, como tem falado também o presbítero Tiago. E não se pode negar, Jailson, que mesmo no período de Martinho Lutero, dos pré-reformadores, os que vieram antes dele, no período dele, dos reformadores, imediatamente após, dos pós-reformadores, sim, a história da igreja também registra a abundância da operação de dons espirituais. Sim. Philippe Melanchthon, por exemplo, que foi braço direito de Martinho Lutero na Reforma Protestante, muita gente até equivocadamente pensa que foi João Calvino, não foi. João Calvino foi um grande mestre, pedagogo, cristão, mas o braço direito de Martinho Lutero, que o ajudou a encabeçar o movimento de reforma, foi Philippe Melanchthon. E há registros históricos, inclusive dele próprio, Philippe Melanchthon, de muitas profecias naquele tempo, profecias autênticas, que tiveram um cumprimento exato, literal. Aliás, é conhecida uma frase do próprio Lutero, isso está registrado em suas obras em alemão. O próprio Lutero, remetendo a uma profecia que foi proferida 100 anos antes dele, 100 anos antes, né, por João Rus, da Boêmia, Lutero diz: João Rus profetizou de mim. Ou seja, ele está declarando crer na contemporaneidade do dom de profecia. Então o sensacionista aí já não tem... O sensacionismo, né, que diz que os dons cessaram na história, a história não dá prova para a continuidade dos dons espirituais, é uma grande mentira. Está torcendo a história. E Lutero diz: John Hus profetizou de mim. Porque, de fato, John Hus, que foi perseguido pela igreja romana e queimado na fogueira, enquanto era conduzido à fogueira da Inquisição, Hus profetizou: hoje assará um ganso. Referindo-se a ele mesmo, fazendo um trocadilho, porque Rus, na língua boêmia, significa ganso. Hoje assará um ganso, mas em 100 anos Deus levantará um cisne, a qual não poderão matar. De fato e de verdade, 100 anos depois, Deus levantou Lutero. E a despeito do catolicismo ter procurado matá-lo, não conseguiu, Deus o protegeu e a reforma prosperou, e nós somos legítimos herdeiros da reforma protestante. Muito bem. E o autor da lição, o pastor Alinaldo, ele cita outros grandes avivamentos, que eu posso citar aqui, por exemplo, os morávios, o reavivamento wesleyano com os irmãos Wesley e George Whitefield, o avivamento do país de Gales e outros semelhantes àqueles, né? Apesar de a gente entender que cada avivamento tem a sua particularidade histórica e outras particularidades, quais características, evangelista Tiago Rosas, que a gente pode enxergar em comum daqueles grandes movimentos avivalistas e também que pode ser tomado como lição para a igreja da atualidade? É importante que o professor, a professora, nós estamos em um estúdio de professores, né? É importante que o professor, a professora tenha o interesse de estudar a história da igreja, em especial a história dos grandes despertamentos espirituais. O comentarista na lição e também no livro de apoio, ele, obviamente, faz alguns gatilhos, alguns disparos, ele vira algumas chaves, mas é muito mais do que o que está na revista ou no livro de apoio. Você, professor ou professora, certamente quererá consultar artigos na internet, livros que você tem em sua biblioteca sobre esses grandes avivamentos. E você vai perceber, lendo a história dos grandes avivamentos espirituais, assim como na Bíblia também, você percebe que eram movimentos de oposição. A gente pode destacar aqui oposição ao formalismo religioso, né? Aquele culto formalista, frio, engessado. Oposição ao elitismo do sacerdócio, do clero, né? Essa coisa de o culto só poder ser dirigido
por um teólogo formado, por um catedrático, somente catedráticos poderem pregar, somente catedráticos poderem fazer uso da palavra no culto. Não, eles são contrários a isso. Eles são contrários à frouxidão moral, que também foi algo que marcou muito a igreja ao longo dos séculos em seu esfriamento espiritual, a frouxidão moral, especialmente por parte do clero, da liderança, das autoridades religiosas. Nós temos aí muitos casos de papas adúlteros, polígamos, prostitutos. Então esses cristãos ao longo das eras, nesses recortes da história, eles buscaram romper com esse status quo, com essa situação de esfriamento espiritual, de elitização do culto, de frouxidão moral, e eram altamente favoráveis ao retorno do cristianismo bíblico, primitivo, pautado no Novo Testamento, a restauração dos dons espirituais, com muita ênfase a uma vida espiritual simples, conectada a Deus, onde cada crente pode orar, pode buscar a presença de Deus, o acesso à Bíblia Sagrada, a leitura da Palavra de Deus, a fé nas promessas do Senhor registradas em sua palavra, de que o Espírito Santo é para a igreja, o poder do Espírito Santo é para a igreja, os dons do Espírito Santo são para a igreja, o investimento na pregação pública com vistas à conversão dos pecadores é uma outra característica, né? A evangelização, as missões urbanas e transculturais. Então esses avivamentos ao longo da história trazem essas características que devem hoje serem preservadas também pela igreja que pretende ser uma igreja genuinamente evangélica, neotestamentária e avivada. Em especial a fé em Jesus Cristo, a submissão à autoridade da palavra de Deus, a experiência do poder no Espírito Santo e a paixão pelas almas, como diria Oswald Smith no seu livro, um livreto que ele escreveu com esse exato título, Paixão pelas Almas. Excelente. Presbítero Tiago Gomes, o pastor Elinaldo Renovato, ele continua listando outros pujantes avivamentos, despertamentos espirituais. Dentre os tais, ele destaca um ocorrido na nação norte-americana, liderado ali por Charles Finney, ali no século XIX. E algo interessante, e já retomando um tema que a gente estudou, mas que cabe muito bem nesta lição, é o impacto que esses avivamentos causavam além dos limites da igreja local, além dos limites da religião. E para a gente ter ideia, por exemplo, em 1831 a 1835, quando houve esse avivamento, 200 mil pessoas se entregaram a Cristo, dentre estas também cristãos nominais. Interessante que eram cristãos nominais que estavam ali na igreja, achavam que estavam salvos, mas não seguiam esses pontos em que o evangelista Tiago Rossi pontuou muito bem, a santificação, o amor por missões. E o interessante é que o Charles Finney, na sua autobiografia, ele diz o seguinte, permita-me ler: o Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que mais me parecia traspassar-me e atravessar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente, mas me pareciam como ondas e ondas de amor em forma líquida, uma torrente de vida e amor, pois não acho outra maneira para descrever tudo aquilo que passou comigo. Deus pode, de fato, levantar homens e mulheres na atualidade, cheios do Espírito Santo, à semelhança de Finney. E digo eu, submersos, como o termo que ele usa, pelo Espírito Santo, já pegando aí o contexto de Ezequiel 47, que de fato nos falta para que homens e mulheres sejam levantados com esse mesmo fogo, esse mesmo fervor de Finney, ao ponto de ser dominados pelas águas do Espírito Santo. Primeira entrega. Para que hoje levante-se pessoas com essa mesma paixão de Finney. Finney ele traz uma questão filosófica linda, né? Como você leu. Primeiro tem que ter a entrega, o amor, o desejo de nós queremos fazer. Não é? Se o apóstolo Paulo disse muito bem, se não tiver amor, nada vai servir. Então, se nós não buscarmos, nos entregarmos, não tem como conseguimos alcançar a mesma dimensão que não só Finney, como outros ao longo da história alcançaram. Né? Tem que haver entrega. Hoje a gente vive num mundo diferente, né? Um mundo em que o globalismo é grande, isso retira de nós o tempo para
dedicar-se, como esses homens se dedicaram à oração, a uma busca fervorosa, né, para estar mais ligado com o Senhor, com mais comunhão com Deus, né? Então eu acho que o que falta hoje para nós é justamente isso, a busca sincera para estar com mais comunhão com Deus e estar disponível para Ele usar. Nós temos que nos dispor para Deus nos usar, não é? Que não é fácil, a verdade é essa. Não é fácil, é muito complicado, mas se houver homens e mulheres que se dispõem a querer ser de fato instrumento de Deus, eu acredito que Deus levanta para trazer um grande impacto para a nossa sociedade e para o mundo inteiro no que diz respeito a avivamento. Gostaria de colaborar, Jair, com essa pergunta, lembrando que Jeremias, que está lá naquele contexto de Ezequiel, né? Ezequiel foi levado ao cativeiro, Jeremias ficou. Por meio de Jeremias, o Senhor disse ao povo de Israel: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus deseja ser achado, mas Ele deseja ser achado por um povo que o busca, como disse Jesus, a mulher samaritana, que o adora em espírito e em verdade, que faça uma busca sincera. E esses grandes avivamentos espirituais, seja na Bíblia Sagrada, seja na história, tem essa marca que o Tiago Gomes destacou agora há pouco. A busca pela presença de Deus em fervente oração, para usar a expressão de um belíssimo hino da nossa harpa cristã. Você vê, por exemplo, os discípulos lá em Pentecostes. Eles receberam o derramamento do Espírito Santo, mas qual é a condição que eles se encontram antes disso? Eles estão em obediência à palavra de Cristo. Primeiro, Jesus disse ficar em Jerusalém. Eles ficaram, não saíram de lá. Atos 1 diz que eles ficaram, mas ficaram como? Reunindo-se em oração, que é uma coisa que a gente precisa destacar muito durante todo esse trimestre. O professor, a professora, a cada lição é importante trazer esse tema para a sala de aula, a importância da oração. Porque é bonito a gente estudar a história, a biografia desses homens e mulheres de Deus que impactaram a geração, né? O que dizer de John Wesley? O que dizer de Charles Wesley, seu irmão? O que dizer de George Whitefield, de amigos, né, que vieram depois a ser chamados de os metodistas, devido a serem muito metódicos, né, reservarem tempo para a oração, para o estudo bíblico, para os estudos, para as atividades sociais. O que dizer do Finney, né? Você citou 200 mil almas, historiadores dão conta de dizer que mais de 500 mil almas foram levadas a Cristo pelo ministério de Finney. O que dizer de Jonathan Edwards, nos Estados Unidos da América, no mesmo tempo lá de John Wesley, século XVIII. O que dizer de D.L. Moody, também, aproximadamente 500 mil almas a Jesus nos Estados Unidos da América. Mas quando você vai ler as biografias desses homens, o professor Jailson, no final, ele vai trazer uma ótima biografia que eu recomendo os irmãos lerem, um ótimo livro sobre isso. Você vai ver que eles eram homens que tinham uma vida regada a muita oração. É importante fazer esse destaque, professor Jailson, professor Tiago Gomes. Por quê? Porque a gente fica muitas vezes admirando e querendo ser como esses homens foram. Querendo repetir o modelo deles, mas não querendo pagar o preço que eles pagaram. Exatamente. Ter a intimidade com Deus que eles tiveram e a santificação. Porque a santificação também foi marca indelével da vida deles. A ruptura com o pecado, com as velhas práticas pecaminosas, com os vícios. Veja, por exemplo, os metodistas, um grande legado que eles deixaram à igreja foi justamente se oporem aos vícios, ao alcoolismo. Nós, inclusive, pentecostais, somos herdeiros dos metodistas nesse sentido, né? Eles têm escritos, inclusive, normativas dos metodistas que remetem ao século XVIII, justamente falando sobre isso, a necessidade do cristão se santificar. Inclusive, a gente vai falar no finalzinho do movimento de santidade, de onde vem o William Joseph Seymour. Ou seja, a santificação é também um importante fator para levar a igreja a viver essas experiências ricas, lindas e profundas com Deus. Sempre foi bandeira, né? A gente olha os puritanos, os pietistas, o movimento Holiness que você citou aí. Então, eu até lembrei-me agora de dois textos, você citou Jeremias, eu cito o próprio Ezequiel 22:30. Procurei dentre eles um homem que estivesse na brecha tampando o muro, porém não encontrei, disse o Senhor. Eu lembro de Paulo agora, trazendo para o Novo Testamento, Romanos, bastante conhecido, 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, que se encaixa naquilo que o presbítero Tiago Gomes agora falou, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas seja transformada pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente. Olha que profundidade. Você experimenta. Será que você já experimentou, professor? Pergunta isso para o teu aluno também. Você já experimentou a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus? Não é só teoria, é experiência. É experiência. Não é só doutrina, prática. é vida. Isso. Inclusive, esse é um dos pontos, né, Jair, que o movimento pentecostal enfatiza bastante, a experiência de poder no Espírito. O Evangelho não é só uma teoria. O Evangelho não é só uma filosofia. O Evangelho é vida, experiência. Provai e vede que o Senhor é bom. E já pegando esse gancho aí da experiência, o autor da lição, ele cita aí raízes do movimento pentecostal, que você já citou, chegou a hora de nós falarmos, e comenta o pastor Elinaldo Renovado, permita-me ler, ele diz o seguinte na lição: Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado movimento de fé apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Então, o que caracterizou o movimento pentecostal, ou uma das características, foi a ênfase na atualidade do batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais. Nós somos continuistas e não cessacionistas. Então, de fato, o Espírito Santo capacita todo o crente, seja ele leigo ou não, para pregar o Evangelho. De fato, o pentecostalismo clássico, por isso, é chamado por muitos de um movimento leigo e inclusivo. Então, qual a influência na abertura ao cristão leigo, na pregação da palavra de Deus, para o crescimento, na sua visão, do movimento pentecostal, das igrejas pentecostais, e que outras particularidades desse glorioso movimento resultaram nesse pujante crescimento? Olha só, professor Jair, é importante destacar primeiro o conceito de leigo que você usa aí nas suas palavras. É um conceito muito usado, né, na historiografia do movimento pentecostal, mas muitas vezes mal entendido pelo leitor menos treinado, menos acostumado. Quando dizemos leigo aqui, não estamos nos referindo ao analfabeto. Não, leigo aqui é aquele crente que não tem a instrução formal acadêmica, ele não tem formação em seminário, ele não cursou teologia oficialmente para poder pregar. Nós sabemos, como eu disse lá atrás, era uma exigência, inclusive, no período em que o catolicismo dominava o mundo, e muitas igrejas protestantes históricas, inclusive, até hoje ainda tem essa exigência, né, de só poder pregar quem primeiro passou por um seminário de teologia e foi formado e tem o seu devido diploma para confirmação. Nós pentecostais não cremos que deva ser necessariamente assim, ainda que evidentemente temos muita estima pelo estudo teológico, nós aqui somos teólogos, nós somos amigos da teologia, nós recomendamos aos professores que estudem teologia, inclusive quem puder, desejar, sempre que tem chamada, estudar teologia a nível acadêmico mesmo, não tem nenhum problema. Mas não consideramos ser isto critério para um pregador do Evangelho. Ora, qual era a formação acadêmica de Pedro? Aliás, o próprio livro de Atos dos Apóstolos deixa claro para nós que Pedro era justamente um leigo, era um indulto, nesse sentido. Não que ele era analfabeto, até porque o analfabeto não poderia ter escrito 2 livros como ele escreveu, não poderia ter pregado o Evangelho de Cristo com tanta desenvoltura, intrepidez e conhecimento como ele demonstrou ter lá na sua pregação no dia de Pentecostes. Mas ele era leigo, ele era indulto, no sentido de, diferentemente de Paulo, que foi treinado aos pés de Gamaliel, Pedro não recebeu esse treinamento formal, oficial. Nenhuma instituição rabínica de Israel credenciava Pedro. Ele foi forjado nas praias da Galiléia, ele era oriundo de uma cooperativa de pescaria com seu irmão André, o amigo Tiago, João e o pai dele, Zebedeu. Mas Pedro foi um homem muito usado pelo Espírito Santo na pregação do Evangelho. Ó, irmãos, quem há de ignorar que Pedro, na sua primeira pregação em Atos 2, ganhou 3.000 almas para Cristo? Você não avança 2 capítulos para frente e vê Pedro ganhando mais 2.000 almas, porque diz que o número chegou a 5.000, né, depois daquele episódio em que o coxo foi curado na porta do Templo Formosa e Pedro foi chamado a fazer uma declaração acerca disso. Lucas vai dizer que mais 2.000 almas foram agregadas. Ou seja, esse homem em 2 pregações ganha 5.000 almas para Jesus. Que igreja hoje tradicional não gostaria de ter um pregador assim lá no seu púlpito pregando? Que igreja genuinamente evangélica não gostaria de ter esse homem? Qual é o crente que hoje exigiria de Pedro formação teológica no sentido da diplomação, da oficialização? O movimento pentecostal defende o sacerdócio universal dos crentes, que inclusive era um dos pontos da reforma protestante. Nós, sem querer aqui nos ovacionar, nos autoelogiar, mas isso os próprios historiadores dão conta de dizer. O movimento pentecostal é um movimento dentro do cristianismo que mais defende e vive o sacerdócio universal do crente. O que significa dizer? Nós cremos que cada um de nós tem algo a contribuir no reino de Deus. Como diz um belíssimo hino da harpa cristã, para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis, ou seja, na igreja, cada um de vós tem
Aí ele vai dizer o que cada um tem a oferecer. Salmos, hinos, louvores, pregação, profecia, língua, interpretação. Ou seja, na igreja cristã, cada crente deve ter o seu espaço para exercer o dom que Deus lhe entregou. Agora, eu faço uma ressalva, Jair. Embora todos nós sejamos potencialmente evangelistas, no sentido de todos nós podermos falar das grandezas de Deus que Ele operou em nós, é fato inconteste que existem aquelas pessoas, homens ou mulheres, que Deus chamou para o ministério de evangelista, que é um dos 5 ministérios lá em Efésios 4:11. Então existem aqueles que são ganhadores de almas mesmo, né? Como a gente citou aqui alguns, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, Adoniran Judson e tantos outros, Gunnar Wingren, Daniel Berg. Existem aqueles homens que Deus chamou de fato e de verdade para serem pescadores de homens, né? Pregarem para multidões. Mas isso não significa dizer que a oportunidade para o testemunho acerca de Cristo deva ser negada a qualquer crente. Pois em Atos 1:8 está escrito que ao vir sobre nós o Espírito Santo com poder, nós seríamos testemunhas de Cristo. Nós pentecostais estamos muito comprometidos com essa doutrina. Isso. Eu gostei dessa ressalva. Eu acho interessante, eu sempre comento isso, que quando o professor fala a respeito dessa não obrigatoriedade do curso teológico, da formação teológica para pregar, para ensinar, sempre fazer uma ressalva que nós não estamos defendendo aqui a ignorância. Né? A apologia da ignorância. Exatamente. Apologia da ignorância. Nós estamos, pelo contrário, dizendo podemos e devemos nos formar, estudar, nos capacitar, porque a escola bíblica dominical é para isso. Justamente é para isso. A maior escola teológica do mundo, que maravilha isso. E nós sim estudamos, os pentecostais estudam. É equívoco, é inverdade daqueles que dizem que os pentecostais não amam ao conhecimento profundo da palavra de Deus. Em um minuto eu apenas faço uma provocação. Para quem acha que pentecostais são apologistas da ignorância e não estudam, responda para mim. Que igrejas conseguem reunir mais gente para estudar a palavra de Deus aos domingos de manhã do que as igrejas pentecostais? Né? Nós estamos aqui, ó, Escola Bíblica Dominical. Né? Isso mostra que nós temos esse interesse pelo estudo bíblico e teológico também. Isso. Presbítero Tiago Gomes, o autor da lição, ele retoma um assunto abordado em lições passadas, já no terceiro tópico agora, falando dos maiores avivamentos da história, como nós estamos estudando, e que influenciaram diretamente na igreja e impactou significantemente a sociedade na política, na economia, na cultura. Eu trago aqui, por exemplo, o exemplo do avivamento que ele cita do país de Gales, em que conta nas grandes obras, nos grandes livros a respeito daquele grande avivamento, que os bares ficaram vazios. Conta que o trabalho da polícia daquela nação diminuiu. Conta-se também que dívidas foram pagas, olha que maravilha. Conta-se também que famílias foram restauradas, homens foram libertos, e ao saírem do trabalho no final de semana iam com a sua esposa, respectiva esposa e filhos, para a igreja. Que maravilha em dizer que naquele avivamento, em 6 meses, 100.000 almas se entregaram a Cristo Jesus. Então, como nós podemos enxergar que o genuíno avivamento pode, de fato, transpor esse limite e atingir a sociedade? Como, trazendo novamente esse importante tema que o autor da lição cita no terceiro tópico? Então, é justamente o poder do Evangelho que transforma vidas, né? O avivamento, ele vem justamente para isso, para despertar a igreja e proclamar este Evangelho transformador, que tira o viciado de seu vício, seja ele álcool, drogas, qualquer tipo de vício, isso já contribuindo para a sociedade, né? Que sara as feridas interior, as doenças psicológicas, as doenças emocionais, né? O poder do Evangelho, ele traz isso para nós. E isso é uma contribuição muito grande para a sociedade. A transformação de vidas. Exatamente. Então, quando a igreja se desperta, quando a igreja se levanta e anuncia o Evangelho, ela não só transforma a ela mesma, como transforma o meio a qual ela está. Em todos os segmentos, não só um segmento espiritual, mas no segmento social, né? Até mesmo econômico, político. Né? Então,
a pregação do Evangelho contribui para isso, para essas transformações. Exatamente. Pode concluir. Sempre contribuiu e sempre vai contribuir, a verdade é essa. Exatamente. E não trazendo aqui, como disse o evangelista Tiago, uma defesa, transforma isso na defesa do movimento pentecostal, mas assim, qual o movimento, pergunto aos amados líderes de EBD e os demais que nos escutam, que movimento mais adentra nas vielas, nos becos, comunidades e favelas? É isso mesmo, evangelista Tiago Rosa? É verdade. Aliás, professor Jailson, professor Tiago, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, devemos lembrar que isso é uma promessa de Deus. Joel 2,28, que é pedra de toque para o movimento pentecostal, né? Joel 2,28, o próprio Deus dizia, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne ali é uma referência a todas as gentes, literalmente, né? Pegando ali a palavra na língua hebraica, significa todas as gentes, ou seja, não mais limitado a Israel apenas, mas todos os povos, no mundo inteiro. Derramarei o meu espírito. Aí o Senhor diz, filhos e filhas profetizarão. Filhos e filhas ali é uma referência a meninos e meninas. Jovens terão visões, velhos sonharão. E até sobre servos e servas, literalmente escravos e escravas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Tome nota, professor, professora. O comentarista diz na lição, no livro de apoio, que William Joseph Seymour, né, que é o grande líder do movimento pentecostal moderno, depois de Charles Fox Parham, lá na famosa Rua Azusa, em Los Angeles, no estado da Califórnia, ele era descendente de escravos. Né? O movimento pentecostal carrega o cumprimento literal mesmo dessa promessa de Deus em Joel. Mas observe, Jailson, o que Deus está dizendo ali? Deus está prometendo que com o derramamento do seu Espírito Santo, ele vai romper com barreiras etárias, porque Deus diz filhos e filhas, meninos e meninas, não mais apenas pessoas adultas, mas crianças também serão tomadas do poder de Deus. Não é sem razão que Lucas, no livro de Atos, faz questão de anotar que Filipe, o evangelista, não o apóstolo, tinha 4 filhas virgens. Quando ele diz virgens, ele está muito mais interessado na faixa etária delas do que na condição moral delas. O que Lucas quer dizer é que elas eram muito novas ainda. Elas não estavam ainda em idade ainda para casar e já eram profetisas, já tinham recebido o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, Lucas está dizendo ali para nós que essa promessa de Joel, que Pedro fez a menção a ela em Atos 2, ela está cumprindo-se. Ela está correndo como o rio de Ezequiel 47. Filhos e filhas, ou seja, meninos e meninas. Então Deus ele está derrubando as barreiras etárias. Ele ainda segue dizendo, jovens e velhos, para você ver o que Deus está prometendo. Ou seja, ninguém estará descartado quando o poder do Espírito Santo vier. Crianças, jovens e velhos, todos eles serão tomados de poder e operarão dons. Porque ele diz, profetizarão, terão visões, terão sonhos. O que são visões e sonhos, senão a forma de Joel referir-se ao que Paulo no Novo Testamento chama de revelação. Né? Que é aquele conhecimento súbito, extraordinário, trazido pelo Espírito Santo. É a atuação carismática. E ainda se diz, servos e servas receberão do meu Espírito. Ou seja, o poder do Espírito Santo derramado, o avivamento quando ele vem, ele põe por terra as barreiras sociais, as discriminações sociais, os preconceitos. Há um livro que fala sobre o avivamento na Rua Azusa e há uma expressão lá muito bonita de um jornalista que viveu em loco aquele avivamento, nos anos áureos, 1906 a 1909, início do século passado. Ele dizia que o sangue de Cristo varreu os preconceitos raciais. E, de fato, o movimento pentecostal moderno, ele emerge num contexto de discriminação social terrível, estatizada, inclusive, né? O apartheid mesmo, a segregação racial reconhecida em lei, de tal modo que brancos e negros não podiam ocupar o mesmo transporte, não podiam ocupar o mesmo vagão de um trem. Conta essa história, perdão, mas o William Seymour estava lendo, ele teve que assistir a aula de Parham, né? No corredor. Isso. Ali porque ele era negro. Charles Fox Parham, em Topeka, no Kansas, ele era branco, os seus alunos brancos, e o William Seymour, o único negro. Ele teve, por força de lei, não foi por discriminação dos irmãos, por força de lei, ele teve que assistir aula no seminário do lado de fora. Né? Mas quando o movimento pentecostal vem, o derramamento do Espírito Santo vem, o avivamento vem, essas barreiras são quebradas. Aí a gente vai lá para aquele galpão enorme na Rua Azusa e a gente vê brancos e negros ali adorando a Deus juntos, orando, confessando pecados, cultuando, pregando. E sabe o que é interessante, Jailson? Ricos indo ouvir pobres pregar.
Mestres indo ouvir leigos pregar. O que é isso? É um avivamento espiritual pondo por terra todas as barreiras etárias, sexistas, né? Porque homem e mulher tem vez na obra de Deus, não é só homem, mulher, filhos e filhas, meninos e meninas, e as barreiras sociais também caem por terra. De tal modo que eu posso dizer aqui, Jailson, que uma igreja genuinamente avivada, ela não pode promover nem proporcionar, propiciar um ambiente de discriminação aos seus membros. Sejam homens ou mulheres, velhos ou meninos, ou brancos ou pretos, ou ricos ou pobres, ou instruídos ou ignorantes. Uma igreja genuinamente avivada é uma igreja onde todos podem sentar juntos, participar do pão, da ceia do Senhor, cultuar a Deus juntos, de mãos dadas, abraçados, em verdadeira comunhão. Podemos dizer que o avivamento é de fato inclusivo, não é isso que estão sim, inventando sim. por aí, né? Igreja inclusiva, de fato, o movimento inclusivo é sim um movimento. A igreja já é, por natureza, inclusiva. Só não se inclui nem se aceita o pecado. Claro, né? claro. De fato. Claro. Aí ela não seria inclusiva, aí ela seria degenerativa. Exatamente. Então, de fato, a gente tem visto diversos avivamentos ao longo da história, mas assim, de fato, esses avivamentos varreram a frieza, como falou o presbítero Tiago Gomes, varreram o pecado, às vezes, de países inteiros, de toda uma sociedade, de fato, às vezes, até de continentes inteiros. Mas observamos que alguns são meramente hoje... figuram páginas de grandes livros da literatura. E que isso nos leva, como professores, como educadores cristãos, a meditarmos como passar essa mensagem para os nossos alunos, como de fato, o que fazer para que essa chama mantenha-se viva, ardente em nossos corações. Deixo à vontade aí para os irmãos comentarem acerca disso. Ou de fato vai ficar apenas figurando, a gente já está partindo para o final, em livros que impactam a nossa vida, como por exemplo Heróis da Fé, de Orlando Boyer, 20 Homens Extraordinários que Incendiaram o Mundo, que é uma das obras que nós aí indicamos e que impactou muito na época da minha juventude. Eu li esse livro e a gente se inspira com isso, mas a gente vê que muitos desses avivamentos, como na Europa e até Estados Unidos, esfriaram-se. E o que fazer, e a gente está tratando aqui do contexto brasileiro, o que fazer para que haja esse avivamento do Brasil que atinja outros países e continue atingindo, rompendo as barreiras sociais, políticas e econômicas. Tiago Xará quer começar? Tiago Gomes e Tiago Rossi, para a gente fazer um fechamento aí. A questão, vamos retornar para a questão da busca, né? Da busca constante, do fervor e, acima de tudo, do amor. Né? Nós temos que frisar muito a questão do amor, não deixar esse primeiro amor esfriar. Né? Quando a gente deixa o primeiro amor esfriar, a gente começa a tratar as coisas do alto como coisas secundárias. Mas quando nós estamos com fervor no coração, as coisas do alto são coisas primárias. E nós conseguimos dar o devido valor às coisas primárias. Então, queridos professores, para que esse fogo não se apague, nós temos que cultivar a chama do amor em nosso coração, do desejo, da vontade de querer fazer, da entrega. Nós temos que nos entregar, deixar um pouco a preguiça de lado, né? Deixar um pouco o comodismo, né? Sairmos da nossa zona de conforto. Nós temos que nos desafiar. Nunca estarmos conformados com a nossa vida, porque nós sempre podemos dar o melhor. Não é? Nós sempre podemos nos doar mais para o Senhor. Não é? E é isso que Ele quer de nós, que nós venhamos buscar e nos doar cada vez mais, com excelência e qualidade. É interessante notar, Jailson, que a história dos avivamentos guardam justamente esses aspectos, né? O avivamento, esfriamento, monumento. Deus aviva a sua obra, os homens esfriam a obra e finalmente a obra vira, como você disse, um monumento. Apenas lembrança do passado. Mas Deus, Ele quer nos tirar desse círculo vicioso e levar-nos a um círculo virtuoso. Sim. Deus quer nos levar como levou Ezequiel. Olha, né, a gente pode terminar como começou. Sim. Porque com Ezequiel foi, quanto mais ele avançava, cada vez que o anjo media a extensão do rio, mais profundas eram as águas.
A tal ponto de, como diz o texto áureo que li, ele não poder mais passar andando. Ele tinha que ir dando braçadas, tinha que ir nadando. Eu acho que foi David Wilkerson, pregador pentecostal norte-americano, quem disse: Deus está disposto a nos levar muito mais longe do que a gente está interessado a caminhar com Ele. Deus está sempre interessado a fazer mais, cada vez mais, a nos levar a águas profundas, como Ele disse aos discípulos, né? Faze-te ao mar alto, ou seja, vão aonde as águas são mais profundas, porque é aonde as águas são mais profundas que estão os tesouros mais caros, mais valiosos. Deus está chamando a igreja para um relacionamento profundo com Ele. Você, professor, professora, deve tomar isso para si e repartir com seus alunos. Viver vida profunda com Deus. Como é isso? Leitura da Bíblia diariamente, não só leitura para cumprir um plano anual. Eu sou entusiasta, eu sou um divulgador de plano de leitura anual da Bíblia Sagrada, mas ninguém deve ler Bíblia só para cumprir tabela. Deve-se ler a Bíblia como um prato de alimento para nos nutrir espiritualmente, buscando nos saciar na palavra de Deus, orar todos os dias, né? Temos uma disciplina, uma agenda inquebrantável de oração, como Daniel. Que moço avivado foi aquele em Babilônia, a tal ponto de nem mesmo as ameaças dos leões poderem fazer interromper a sua agenda de oração. Por isso foi tão abençoado quanto foi, e é uma referência para nós, não é? Agora é importante nós notarmos, professor Jair, professor Tiago, que a gente sempre critica a nossa situação contemporânea como que se o esfriamento espiritual fosse um fenômeno nosso, do nosso tempo presente. Mas devo lembrar aos irmãos, inclusive fazendo gancho com o que meu xará Tiago Gomes citava aqui sobre a questão do esfriamento do amor, que esse é um fenômeno já notado na igreja primitiva. Sim. Ora, que são as cartas do Apocalipse, senão denúncias de Cristo, de desvios de conduta, desvios de espiritualidade das igrejas ainda do primeiro século. Das 7 igrejas, 5 receberam reprimenda do Senhor, inclusive a igreja de Éfeso, que foi uma igreja notável no primeiro século, igreja fundada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por Timóteo. Foi lá, conforme registro de Atos 19, que os 12 varões receberam o batismo do Espírito Santo com evidência das línguas. Paulo escreveu uma carta àquela igreja, chamada Carta à Igreja aos Efésios, como temos na nossa Bíblia. Mas o próprio Jesus ordena que o apóstolo João escreva uma carta a essa igreja dizendo: tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Isso ainda no primeiro século, ainda com os apóstolos em vida. Ou seja, esse fenômeno do esfriamento do amor não é um fenômeno contemporâneo atual. E também o remédio não é algo que a gente deva inventar hoje, porque tem muitas igrejas aí inventando coisas para segurar o jovem na igreja, para inchar a igreja, para aumentar o número de membros, para fazer a entrada dos dízimos e ofertas aumentarem, estratégias mundanas, perversas. A gente está indo agora para o período de carnaval, nós é que sabemos, você professor sabe, o que é de igreja agora criando bloco de carnaval gospel, a pretexto de evangelizar os ímpios. Na verdade não, estão só reproduzindo o modelo dos ímpios. Estão só se comportando como os ímpios se comportam, com saudade dos pepinos, abacaxis e cebolas do Egito. Aí arrumam a desculpa do carnaval gospel, quer dizer, estratégias humanas. A igreja tem que voltar ao primeiro amor. Concordo com o meu xará Tiago quando ele diz que o amor é essencial. De fato, precisamos voltar ao primeiro amor. Amor por Deus acima de tudo. Amor por Cristo acima de tudo. Amor por uma vida santa. Porque se nós levarmos isso em muita consideração, o mesmo Espírito que soprou em toda a história da igreja, soprará também na nossa vida, nas nossas igrejas, e abalará, como foi colocado aqui, não só as estruturas da igreja, mas abalará as estruturas da sociedade. E eu acrescento amor por almas. Sim, quantos grandes líderes avalistas, Senhor, dai-me a Escócia. É John Knox, né? Dá-me a Escócia e senão morrerei. Isso, dai-me o país de Gales. Qual pregador que disse que foi o John Wesley, disse que a paróquia dele era o mundo. Quando expulsaram ele, né, da igreja anglicana, ele disse: não tem problema, vou pregar agora ao ar livre. Inclusive foi um dos pioneiros do movimento de pregação ao ar livre, John Wesley. Que lição maravilhosa. E nós estamos aqui encerrando, já tivemos a parte de conclusão, e em especial nesse período que nós vivemos de pós-pandemia. Vem uma lição para trazer essa necessidade, mostrar essa necessidade da igreja atual por um avivamento. E abro agora o espaço aí para os amados irmãos trazer uma dica didático-pedagógica, o evangelista Tiago Rosa, o evangelista Tiago Gomes, fiquem à vontade, e até também indicações de obras, porque são muitas informações, sabemos que nós temos aí vídeos, documentários, mas livros eu ainda considero a melhor fonte para nós pesquisarmos acerca desses avivamentos. Os irmãos, aí os Tiagos, fiquem à vontade.
Pode ficar à vontade. Ok, muito bem, meus irmãos. A primeira dica de caráter pedagógico que eu deixo para os irmãos é notarem que essa lição dessa semana fala sobre avivamentos que ocorreram no mundo e o comentarista ele não chega ao Brasil ainda. A razão é muito simples, é porque a lição da semana que vem vai tratar sobre o movimento pentecostal no Brasil. Então aí sim, de forma específica, nós falaremos sobre o pentecostalismo brasileiro, daremos ênfase aos nossos pioneiros assembleanos, Daniel Berg, Gunnar Wingren, etc. Então é importante que o professor tome nota disso, para que ele não coloque, como diz o ditado, o carro na frente dos bois e atropele tudo e acabe antecipando o conteúdo que será melhor trabalhado na lição da semana que vem. Dê uma lida, professor, professora, também não só nessa lição 8, mas na lição 9, para que você distribua o conteúdo, as informações de forma muito objetiva e concisa. Uma outra orientação de caráter pedagógico é: você tem muitas informações, muitos avivamentos que você pode destacar, fazer recortes deles e levar para a sala de aula. Por exemplo, o livro 2000 anos de cristianismo carismático é uma obra fundamental na biblioteca de todo professor pentecostal. Até porque, vez por outra, nós estamos tratando de assuntos relacionados ao movimento e às doutrinas pentecostais. Esse livro não é para enfeitar prateleira, é para ser lido e tomarmos inspiração dele. O que é que o comentarista desse livro faz? Ele faz um passeio pelos 20 séculos do cristianismo, mostrando com fontes que aqui estão dadas, fontes primárias, inclusive, a presença e a atuação do Espírito Santo em toda a história da igreja, com dons espirituais, cura divina, profecia, línguas, interpretação, fatores ou fatos extraordinários operados pelo Espírito de Deus em toda a história da igreja. Esse livro é um tapa na cara dos cessacionistas que insistem em dizer que os dons cessaram na história da igreja. A história da igreja depõe contra o cessacionismo e o autor desse livro vem nos provar isso. Mas o que eu quero dizer recomendando esse livro? Você tem muitas informações que você pode levar. Primeiro, cuidado com o excesso de informação, porque é melhor 300 gramas de um conteúdo bem ministrado do que 1 quilo de um conteúdo mal ministrado. Quando a gente trabalha com lições de caráter histórico, há uma tendência muito grande à apatia, à mornidão na exposição do conteúdo. Então, professor, seja objetivo, seja claro e vibrante. Nós estamos falando de avivamento espiritual durante todo o trimestre. Você não pode ir para a sala de aula ficar lendo artigos longos, histórias compridas, narrativas compridas sobre o avivamento espiritual e você não tem um tempero, não tem um sal, não tem uma vibração, não tem um fervor enquanto está falando dessas coisas. Professor, seja fervoroso no ensino, objetivo e conciso na exposição daqueles recortes históricos que você fizer. Por exemplo, o Jailson trouxe aqui a reforma protestante, que não está contemplada na lição. E a minha sugestão é que você sim faça uma curta consideração sobre a reforma protestante, que é um movimento do Espírito Santo que a gente não pode perder de vista, foi um dos maiores avivamentos antes do avivamento pentecostal moderno. E para finalizar, uma última recomendação que eu deixo é o livro do nosso mestre já falecido, já dorme no Senhor, Antônio Gilberto, o livro Verdades Pentecostais da CPAD. Em especial, o capítulo 2 desse livro, ele vai fazer um resumo. Aqui é o livro inteiro falando de avivamentos durante 20 séculos do cristianismo. Aqui no capítulo 2 deste livro, o pastor Antônio Gilberto, com perícia, ele faz uma síntese, um resumo desses grandes avivamentos. Então também, se você tem sua biblioteca, se pode ter acesso, valerá cada centavo e cada minuto investido. Leia, porque esse é o caminho para você aprofundar o assunto e levar conteúdo relevante para os seus alunos em sala de aula. Amém. Queremos agradecer aos irmãos, aos Tiagos. Deus continue abençoando a vida de cada um, de vocês também que estão nos acompanhando. E como sempre digo, participe do seu grupo aí, se você é líder, se você é professor, se você é secretário do grupo de WhatsApp aí da sua área, para que você possa movimentar o grupo e fazer com que esse estudo ele cumpra o seu objetivo, que é a participação de todos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.